Eu sou a Cristina, você está no Relivram e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto assim que me despertou de repente a vontade de compartilhar com vocês, que são livros de referência. O que são livros de referência, né? Se a gente vale a pena ou não ter esses livros na nossa estante e talvez até como que a gente pode utilizá-los na nossa leitura do dia a dia. Eu espero que vocês gostem desse assunto. Se vocês gostarem, já sabem, por favor, deem um like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Verifiquem, se vocês não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para todos os livros que eu comentar, tanto em inglês quanto os equivalentes em português, caso eu encontre, tá bom? E desde já, eu agradeço. Primeiro de tudo, gente, o que significa um livro de referência? Bom, eu vou dar a minha definição pessoal. Um livro de referência é um livro que eu não leio do começo ao fim numa tacada só, mas é um livro onde ou no qual eu vou buscar informações específicas. Então pode ser um dicionário, pode ser um livro de mapas, pode ser um livro sobre arte, pode ser um catálogo de títulos de livros, pode ser qualquer coisa que me dê informações sobre alguma coisa específica que eu estou procurando. Então, por exemplo, pode ser um dicionário, não só um dicionário de idiomas, mas um dicionário de assuntos, como por exemplo um dicionário de psicologia, um dicionário de filosofia, um dicionário de guerras, como este aqui, um dicionário das guerras napoleônicas, né? Nesse dicionário aqui, desse autor, Stephen Pope, eu acho que não tem em português, pelo menos eu não encontrei, mas vocês vão encontrar outros dicionários que falem de guerras e que falem de guerras específicas. E por que isso aqui é interessante? Eu li agora Guerra e Paz, né? Vocês que acompanham o Instagram já sabem que eu terminei há pouco tempo. Eu coloquei uma fotinho lá dizendo que eu tinha acabado de ler e que eu gostei muito do livro, mas eu descobri, né, ao longo da leitura, que eu sabia muito pouco sobre o assunto, que eram guerras napoleônicas. E esse dicionário aqui, que inclusive eu encontrei no sebo por acaso, tá, me ajudou bastante, não só a me situar dentro do livro, né, daquela batalha de 1812, que o Tolstói estava explorando ali no romance dele, mas também coisas antes dessa batalha e posteriores a essa batalha, né? Como é que Napoleão chegou lá e o que Napoleão fez depois que perdeu a batalha com os russos, né? Então, assim, esse tipo de dicionário é muito bom porque ele situa, né, o leitor de um livro como Guerra e Paz, por exemplo, nesse momento histórico. Então, esse livro aqui, por exemplo, tem uma introdução falando sobre guerras em geral, falando sobre as guerras que o Napoleão travou, quais foram as motivações, as consequências. Ele vai dar verbetes que são não só sobre o Napoleão especificamente, né, mas sobre as pessoas que se envolveram nas guerras napoleônicas, né, os adversários, os países, né, o que estava acontecendo naqueles países, e inclusive explicando coisas que aparecem no livro que você está lendo, como por exemplo no Guerra e Paz, e que não são explicados. Então às vezes aparece um personagem que fala, ele venceu a batalha tal e mesmo assim ele foi rechaçado e sei lá, perdeu a patente, né? Aí você fala assim, mas espera um pouquinho, ele ganhou a batalha, mas mesmo assim o povo estava contra ele perdeu a patente. Peraí, aí você vem aqui no dicionário e vai entender que aquela batalha ele ganhou, mas todo o histórico dele explica como ele chegou até lá. E o romance não necessariamente vai dar isso para você. Você entende o que eu quero dizer? Bom, isso obviamente funciona para pessoas como eu, que adoram história. Mas funcionam também porque me situam dentro da história que eu estou lendo. Eu acho super importante para mim, porque eu leio muito devagar. Eu gosto de fazer pesquisas, eu gosto de entender o porquê das coisas, eu não tenho pressa de terminar um livro, né? Eu não tenho essa ansiedade, preciso terminar para começar o próximo. Eu tenho muitos livros na estante
E se eu ficar assim com essa ansiedade, eu nunca vou aproveitar aquilo que eu estou lendo naquele momento. Então, assim, esse tipo de livro de consulta que me auxilia na leitura do livro que eu estou lendo naquele momento, é uma escolha muito pessoal. Tem gente que não gosta de fazer isso, que simplesmente vai ler um romance como um romance e vai passar para frente. Tudo bem também, né? O importante, gente, é pegar o livro e ler. E aí, ainda nessa pegada de dicionário, eu quero mostrar para vocês um outro dicionário. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Eu fiz essa pesquisa de preços, tá? Então, assim, esse dicionário aqui, eu fiz a pesquisa porque eu queria falar para vocês que nem sempre esses livros são livros que você passa da estante ali de uma livraria e compra casualmente. Geralmente são livros que demandam um certo investimento, tá? Esse livro aqui, se vocês quiserem comprar no Brasil, vocês vão pagar R$353 na Amazon, tá? Então vejam, é um investimento. Nem sempre a gente está disposto a fazer esse tipo de investimento, né? E se você quiser esse tipo de informação e não estiver disposto a fazer esse investimento, você sempre tem a opção do e-book, que geralmente é mais barato, né? Ou então simplesmente pesquisar na internet o assunto específico que você está procurando ou que você tem dúvida, tá? Mas, como eu falei, esses dicionários são investimentos. Este aqui, por exemplo, já é um investimento bem mais em conta. Eu encontrei esse dicionário aqui dos verbetes da obra do Shakespeare, desses dois autores aqui, David e Ben Crystal, que aliás eu descobri que esse Ben Crystal tem vários livros nesse formato aqui. Esse livro desses dois autores, que é uma edição da Oxford, eu encontrei por aproximadamente R$88, também na Amazon. Sempre que eu falar aqui, eu vou falar da Amazon. E como eu falei, eu vou deixar aqui os links para vocês poderem consultar, tá? Bom, como que é esse dicionário aqui? Se vocês já tiveram a curiosidade de abrir uma obra do Shakespeare, vocês vão ver que o Shakespeare tem muitas palavras que a gente não utiliza mais hoje em dia. Aliás, se vocês pegarem uma tradução onde todas as palavras que vocês lerem ali da obra do Shakespeare, vocês compreenderem, vocês fecham e vão procurar uma outra. Se vocês pegarem uma obra hoje e que vocês entendem 100%, significa que o inglês ali a tradução ali está modernizada. Na minha opinião, não serve, né? Eu gostaria de estar o mais próximo possível do original, inclusive na tradução, tá? Então, esse tipo de dicionário aqui existe em português, tá? Vocês vão encontrar outros dicionários que possam ajudar vocês a entender um pouquinho a obra do Shakespeare. Aqui vai ter todas as palavras, né? E os conceitos que o Shakespeare utilizou na sua obra. Então, por exemplo, vai ter aqui vazio, o que ele entendia por vazio, emprego, né? O que era ser um empregado, e aqui, olha que interessante, ele já começa dizendo assim: não leia com o significado de ter um emprego, tá? Então, assim, isso é legal, porque você vai ler isso na obra, ele fala de que obra ele tirou, e já vai falar para você, olha, não leia com essa conotação, não foi isso que ele quis dizer. Não é interessante? Gente, isso é muito interessante. Porque, ó, de novo, o Shakespeare não é um cara para você ler, assim, em 2 palitos, não é isso. Você tem que ler com muita calma, com muita paciência, tem que ler talvez 2, 3 vezes a mesma frase, não tem problema, não tem pressa, tá? E esse tipo de livro aqui, que inclusive tem mapa situando... Deixa eu ver se eu acho aqui. Situando a obra do Shakespeare. Eu não achei mapa, mas eu achei uma coisa bem interessante. Que eu já passei também. Ó, achei aqui as armaduras da época, né? As que ele descreveu na obra. Que interessante, né? Então, assim, isso não ajuda? Fala pra mim se isso não ajuda. Olha aqui os animais que ele citou nas obras, né? E aí vai falar cada uma das obras, que animal que é, qual foi o contexto. Eu não sei vocês, gente, mas isso pra mim engrandece muito a leitura. Isso faz com que o livro faça muito mais sentido pra mim.
esse tipo de dicionário é muito diferente de você pegar um livro como esse aqui, olha, como o Canon da literatura americana do Harold Bloom. O que o Bloom vai fazer aqui? É diferente, né? O Bloom ou qualquer outro escritor que se propõe a analisar uma obra ou uma parte de uma obra, né? Ou uma obra de um autor como um todo, ele vai se propor a analisar a obra em si. Vai fazer algumas coisas como situar a obra historicamente, né? Falar da ligação de personagens, de lugares e tal, mas o objetivo é fazer uma análise da obra, né? Então, por exemplo, aqui ele vai fazer uma análise do Poe, deixa eu falar aqui, do Herman Melville, da Emily Dickinson, do Mark Twain, então do Henry James. Então ele vai falar de todos os escritores norte-americanos que ele pensou e escolheu como fazendo parte de um canon, né, de uma elite de escritores que merecem análise. Então vejam como é diferente de você pegar um dicionário e você ir atrás desses verbetes, dessas definições e fazer o link com a obra e tirar suas conclusões. Ele faz outra coisa. Esse tipo de livro aqui, que a Tatiana Feltrin, por exemplo, e outras pessoas que falam aqui de livros na internet, usam, que são os tais livros de apoio, né? Que são os livros de pessoas que leram o que você está lendo e vão fazer uma certa análise, tá? Então, esses são os livros de apoio. O meu livro de apoio que eu estou sugerindo para vocês é diferente. Tá? São livros para vocês lerem e tirarem as suas conclusões. Não tem nada a ver com análise, é para vocês aprenderem mais sobre a obra, sobre aquele momento histórico, sobre aquele autor, né? Sobre aquela palavra que aquele autor está usando, por que ele está usando ali. Vocês entendem a diferença, né? Tá bom? Eu não tenho nada contra nenhum nem outro, nem nada. Eu sou a favor de tudo. Aliás, eu sou a favor de que vocês abram o livro e leiam. Não se preocupem muito se o livro é bonito, se ele é feio, se a página é amarela ou é branca. Se é aquilo que vocês têm na mão e vocês estão interessados em ler, leiam. É a melhor tradução? Vocês só vão descobrir isso lendo. Sei lá, não tem uma introdução boa? Bom, então vocês vão procurar uma outra introdução na internet, comentários nesses tipos de livros aqui. Mas o importante é ler. Leiam. O que eu estou dando aqui são livros de referência, como esses dois aqui, dicionários, para vocês entenderem melhor aquilo que vocês estão lendo. Só isso. Inclusive, eu já mostrei para vocês esse calhamaço aqui, esse tijolo, que é o 1001 livros para ler antes de morrer. Tem um vídeo falando um pouquinho sobre esse tipo de livro, e também está aqui no link na descrição. Esse livro aqui é um pouco diferente, porque como é que eu utilizo esse livro? Primeiro eu marco aqui todos os livros que eu já li e que são sugeridos, né, por esse autor, e aqui os livros estão os que eu tenho e que eu quero ler no futuro próximo, tá? Bom, é bom esse livro? É bom. Sim, eu me prendo a ele? Não, eu não me prendo a ele, porque esses livros, essas listas são sempre arbitrárias, tá? Assim como o canon aqui do Bloom, tá? Por quê? Porque são escolhas do autor. Ainda que esses autores utilizem critérios, tá? Que, vamos dizer assim, são critérios literários, critérios acadêmicos, como vocês quiserem chamar, são listas que são escolhas pessoais. Inclusive, se vocês pegarem a edição do 1001 livros para ler antes de morrer, em inglês e em português, são duas edições diferentes. Inclusive, porque o livro em português vai ter autores brasileiros que não constam desse livro aqui em inglês. Então, provavelmente, neste inglês, vai ter autores que não constam do livro em português. Qual que é o melhor? Qual que é o correto? Qual que é o errado?
Gente, não tem isso, são critérios, percebe o que eu quero dizer? Então, assim, são livros de referência. Eles me ajudam como um guia, mas não me restringem, tá? Se eu quiser ler um livro que não está aqui, eu vou ler. E se eu não quiser ler um livro que está aqui, eu não vou ler. Ah, eu não gosto, eu acho que isso aqui, não gosto desse autor, já li esse autor, não gostei, tem 10 livros desse autor. Não, pra mim basta, eu já li um, tá bom assim. Percebe? Então é isso que eu quero dizer pra vocês. São livros que me guiam, mas não necessariamente me restringem, tá? Essa semana eu peguei esse livro aqui, ó, o livro da literatura, e esse livro aqui vocês têm em português, é uma coleção inclusive, tá? Esse livro aqui especificamente, vocês vão pagar R$44, mais ou menos, e ele é mesmo, então faz parte mesmo de uma coleção, com vários títulos, então o livro dos negócios, o livro da economia, o livro do cinema, da filosofia, política, psicologia, inclusive do Shakespeare, tá? Tem um livro do Shakespeare, com toda a obra dele, e faz uma coisa, esse livro aqui, gente, que eu gosto muito. Esse livro tem linha do tempo. Então, quando eles pegam um autor, ou um movimento literário, ou não só literário, né, um movimento em geral, né, que aconteceu naquele período de tempo, essa linha do tempo que eles fazem é muito interessante, porque me situa. Fala, nossa, eu pensei que essa pessoa tivesse nascido em outro momento, fosse de outro movimento. Ah, então é por isso que ele escreve assim, né? Então por isso que se encaixa aqui. Então assim, isso ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo. Então vamos lá, vamos voltar pro tal do Tolstói. Deixa eu achar aqui o Tolstói. Está aqui, ó. Que foi que eu vim procurar aqui no Tolstói? Né? Eu vim procurar exatamente essa linha do tempo, né? E encontrei o Guerra e Paz aqui. Então, o que ele faz nesse livro? Ele situa o Tolstói entre todos os escritores russos, né? O que ele representava para aquele momento histórico da literatura russa, qual o lugar que ele ocupava entre os escritores, qual era o estilo dele em relação aos outros. Tá vendo? Isso aqui é muito interessante. Esse livro faz isso. Claro que é um apanhado geral, muito geral mesmo, muito superficial, essa é a palavra, superficial, tá? Então, se eu quiser aprender mais sobre aquilo que eu estou lendo aqui, eu vou num livro específico. Eu vou numa biografia de um autor específico, eu vou num livro de literatura que me leve àquele momento histórico naquele país, àquele movimento literário ou artístico, tá? Então, assim, aí eu vou atrás de uma literatura específica daquele assunto. Este livro aqui, que é a História do Mundo, mapa por mapa, é um livro, gente, que para quem gosta de mapa, para quem gosta de história, para quem gosta de arte, né, vai ficar maravilhado. É um livro publicado em conjunto pela DK, que eu acho que é de Londres, pela Penguin e pelo Smithsonian, tá? É um livro de peso, tá? Ele é pesado, nem dá para ficar muito tempo segurando assim. Aqui a gente tem um preço de capa aqui nos Estados Unidos de $50, tá? No Brasil, se vocês quiserem comprar, que infelizmente não vão encontrar em português, vocês vão pagar aproximadamente R$315. É um investimento pesado, tá? Principalmente em reais, né? Mas, gente, olha só, eu vou tentar abrir aqui exatamente naquilo que a gente estava conversando, que são as guerras napoleônicas. Tem até um pouquinho antes, olha, que é a Revolução Francesa. Então, o que vocês vão encontrar aqui? Um pouco de texto, né? Texto histórico. Vão encontrar o tal do mapa, né? Mostrando a Revolução. E obras de arte, pinturas, tá? Se referindo à época. Deixa eu abrir aqui, que logo depois da Revolução, vai ter aqui um pouco sobre Napoleão. Os avanços
do Napoleão, os avanços napoleônicos, tá vendo? Em mapa, tá? E um pouco também de arte e texto. E assim é o livro todo, tá? Então, o livro todo, vocês vão ter essas belezuras. Deixa eu achar um mapa aqui, ó. Ah, olha só que lindo. Aqui sobre a abolição da escravidão, tá vendo? Então, ele vai falar sobre essa abolição em vários lugares do mundo. Em mapas, olha aqui, ó. Índia, tá? As guerras de ópio. Peraí. Aqui vai falar da industrialização da Europa. Tá vendo? Gente, é um livro maravilhoso. Sabe aqueles livros que você tem que deixar em cima da mesinha da sala? E aí, a hora que você não tá fazendo nada, você senta ali, abre o livro, pega um café, um chá, um vinhozinho e passa ali meia hora folheando o livro, aprendendo um pouco assim aleatoriamente, né? E se deliciando com o visual, tá? Então, esse é um outro livro de referência fantástico para se ter realmente como uma pequena joia aí na sua estante ou, como eu falei, na sua mesinha da sala, tá? E aí eu queria mostrar um outro livro que é de referência também, mas dessa vez é de arte, que é a História da Arte do Gombrich. E esses vocês encontram em português e vão pagar, deixa eu ver aqui, R$125, tá? Então vejam, mesmo um livro que vocês encontram em português, não é um livro barato, né? É um livro que requer um pequeno investimento, tá? E aqui vocês vão ter a história da arte, desde o início ali da arte primitiva, né? Até os dias de hoje, tá? É um livro lindíssimo, vocês vão ter gravuras em preto e branco, coloridas, né? Dependendo aqui da época. Tapeçaria, pintura, fotografia, tá vendo? Então, assim, é um livro fantástico, mas é um livro de referência. Eu duvido que alguém consiga pegar esse livro e ler do começo ao fim. Mas se você quiser saber qualquer coisa sobre arte, e isso acontece muito nos livros que a gente lê, às vezes o autor se refere a um quadro ou a um pintor, e nem sempre são coisas conhecidas, né? Coisas assim que a gente ouve no dia a dia, são coisas menos conhecidas, mas não deixam de ser importantes, né? Então você vem num livro como esse aqui e consegue chegar lá, consegue ter uma referência, consegue ter uma explicação, consegue se situar historicamente em relação ao que o autor está falando, né? E, de quebra, aprende um pouquinho sobre arte, tá bom? E por que especificamente esse livro? Bom, vocês estão vendo aqui na capa que até a edição deste aqui foram mais de 6 milhões de cópias vendidas, tá? Deste livro aqui. Tá? Então, esse livro foi lançado em 1950, deixa eu olhar aqui, 1950, e desde então ele vem sendo republicado todos os anos. Essa minha edição é de 2003, eu comprei esse livro no sebo, foi um achado, é um livro absolutamente novo, gente, a pessoa acho que folheou e aí desistiu, sei lá, passou pra frente, tá? Então, até 2003 eram 6 milhões de cópias. E esse livro aqui é utilizado nas escolas que ensinam arte aqui nos Estados Unidos, tá? Então, por isso que ele é tão vendido, por isso que eu considero ele muito bom, tá? E vocês vão encontrar em português, isso também é uma grande vantagem. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que realmente vocês tenham gostado, aproveitado alguma das informações que eu passei aqui. Caso vocês queiram, né, esses livros, ou tenham esses livros, ou tenham livros equivalentes, como eu falei, isso aqui não é uma lista fechada, é só um pequeno, ínfimo exemplo do que vocês podem encontrar aí sobre esses assuntos e muitos outros. Então vamos conversar, deixem aqui seus comentários, e é isso, uma excelente semana para vocês.